chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a você e todos que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. E hoje, 18 de março, é celebrado o Dia Nacional da Imigração Judaica, que foi instituído em 2019. A comunidade judaica no Brasil é a segunda maior da América Latina, com aproximadamente 120 mil judeus. Considerado um dos episódios mais cruéis da humanidade, o Holocausto vitimou durante a Segunda Guerra Mundial mais de 6 milhões de judeus, entre eles 1,5 milhão de crianças. Ainda assim, é pouco conhecido entre nós brasileiros, especialmente os mais jovens. A imigração judaica no Brasil foi um movimento migratório que teve início já com a colonização do país. Nos séculos 19 e 20, a imigração de judeus para o Brasil aumentou e era composta, sobretudo, por judeus do leste europeu. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Carlos Reis, coordenador geral do Museu do Holocausto de Curitiba. Olá, Carlos, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia aos ouvintes. Carlos, na história dos judeus aqui no Brasil, a gente pode destacar o período da ditadura militar, né? Entre 64 e 85, pelo menos 10 militantes judeus foram mortos pela repressão. A gente sabe que o caso mais emblemático, né, do Vladimir Herzog, assassinado em outubro de 1975, e tem outro judeu que também teve um destaque importante como liderança social, né, que protagonizou o grande movimento popular de reação à morte do jornalista Vladimir Herzog, junto com o Dom Paulo, com o reverendo Jaime Wright, que foi o rabino Henry Sobel, né? Ele enfrentou os militares, se negou a enterrar, né, o corpo do Herzog como se ele tivesse cometido suicídio. Eu queria que você falasse sobre esse episódio que aconteceu aqui no Brasil com esses dois judeus. Bom, bom dia a todos. Realmente, né, tem acontecido nos últimos anos um fenômeno muito importante, muito interessante, que é o de resgate da memória, principalmente desses judeus que fizeram parte do combate à ditadura militar. Esse episódio que foi relatado do rabino Henry Sobel, muito tempo depois, né, muitos anos depois, é que ele começa a ser reconhecido e ser, enfim, reconhecido como um marco na luta contra a ditadura e também dentro da comunidade judaica. Existe uma questão importante dentro da lei judaica que tem a ver com a ideia de suicídio, né? A lei judaica condena o suicídio por questões religiosas, a ideia de que o nosso corpo não nos pertence a Deus, então retirar a nossa vida seria uma transgressão, um ato muito grave e que é punido não só em relação à alma dessa pessoa, mas também aos seus familiares que aqui ficam. E a atitude do rabino Henry Sobel em não reconhecer o assassinato do Vladimir Herzog como um suicídio da forma com que foi propagado oficialmente no momento, foi um ato de resistência, foi um ato importante que mostrou ali como a comunidade judaica se posicionou a partir da figura emblemática do rabino Henry Sobel. E, inclusive, a importância, né, que a gente dá até hoje para a luta, né, tanto do Henry Sobel e também para a gente não esquecer a morte, a forma como morreu Vladimir Herzog, né. Eu sou jornalista, inclusive trabalhei na cultura onde o Vladimir Herzog também trabalhou. Ele é um símbolo, né, para a comunidade judaica no Brasil e um símbolo para nós, né, que queremos a democracia no Brasil, vivendo hoje esse período tão nefasto, né, Carlos? Sem dúvida, essa questão que eu comentei sobre o resgate da memória, ele é fundamental para nós evoluirmos como sociedade. Eu falo da ditadura militar, do próprio Holocausto e também da imigração judaica, que é o tema que é rememorado hoje. Todos esses eventos históricos precisam ser relembrados. Essa data é importante como símbolo,
porque a partir do momento em que a nossa sociedade reconhece, dá valor para as suas trajetórias históricas, para os seus marcos históricos e para as figuras representativas da sua história, nós temos, como eu disse, a possibilidade de evoluir como sociedade, né? Eu tenho a convicção de que grande parte dos problemas que nós enfrentamos hoje no Brasil como sociedade advém da falta de uma noção, de uma ideia, de uma necessidade de compreendermos a nossa própria história, né? De lambermos as nossas feridas, entendermos como a história pode nos ajudar a construir um futuro melhor, né, um presente e um futuro melhor. É por isso que falamos sobre ditadura militar, é por isso que falamos sobre o Holocausto, e também é por isso que falamos sobre imigração judaica. E por isso que existe o Museu do Holocausto em Curitiba, né? Eu queria que você falasse desse museu, a importância dele, o que a gente pode encontrar ali dentro desse museu. Bom, o Museu do Holocausto de Curitiba é a primeira instituição no Brasil que uniu esses eixos de educação, memória e pesquisa com um projeto que a gente chama de museológico, né, permanente sobre o Holocausto. Ele foi inaugurado no fim de 2011, então esse ano nós vamos completar no final do ano 10 anos de existência. E além da exposição permanente, né, que os visitantes acabam conhecendo, que está fechada, né, inclusive ontem completou 1 ano do fechamento do espaço em razão da pandemia do coronavírus, o museu atua em diversas outras áreas, né, com seus departamentos, principalmente no foco pedagógico, né, na ideia educativa. Então são materiais que são produzidos para professores, para alunos, cursos, exposições que rodam, né, o Brasil inteiro, parcerias com outras instituições, com universidades, com instituições, organizações não governamentais, coletivos, inclusive governamentais, outras parcerias, um departamento de história que também é atuante para resgatar histórias de sobreviventes que aqui no Brasil reconstruíram suas vidas. Existe uma estimativa de que entre 20 e 25 mil sobreviventes do Holocausto tenham reconstruído suas vidas aqui no Brasil, e desses 20, 25 mil, a gente consegue imaginar o número de filhos, de netos, de bisnetos, que fazem parte, né, da nossa sociedade e contribuem com a sociedade brasileira de alguma forma. Então é uma missão, é um dever do museu, não apenas lembrar da tragédia, mas também fazer as conexões dessa tragédia com o presente, né, fazer com que a memória do Holocausto, assim como a memória da ditadura militar, possa ser útil para nós como sociedade. É por isso que existe o museu, né? Não para evitar que isso aconteça novamente, mas principalmente para trazer as lições do Holocausto e transmitir essas lições, esses valores, né? A gente fala de tolerância, de democracia, de direitos humanos, de resistência, de pluralidade, de diversidade. Tudo isso é relevante. Por isso é tão importante nós fazermos essas conexões contemporâneas, né, com o racismo, com a LGBTfobia, com a violência contra a mulher, a questão da inclusão às pessoas com deficiências, que também foram vítimas do Holocausto, o acolhimento a refugiados. Tudo isso faz com que o Museu do Holocausto de Curitiba, ou qualquer museu do Holocausto em qualquer parte do mundo, seja relevante, né? Nós utilizamos de um passado recente para poder conversar sobre o presente. É para isso que serve a história, é para isso que serve a memória. Exatamente, Carlos. A gente vê atos, né, de intolerância pelo mundo, aqui em São Paulo, aqui no interior de São Paulo, na cidade de Olímpia, a sede do jornal Folha da região, ela foi alvo de um ataque incendiário na madrugada desta quarta-feira. Enfim, é uma situação de intolerância. Se trata também em relação à liberdade de expressão, então é muito importante também fazer essa conexão com hoje, né, como você falou, vários temas, o racismo, a intolerância, a questão da LGBTfobia e também a liberdade de expressão está sendo atingida hoje. A gente percebe que a extrema-direita no Brasil está
enfim, agindo, né? E isso é muito perigoso, né, Carlos? Como é que você viu esse fato, né, lamentável? Nós vemos diariamente, né, e a imprensa nos ajuda a propagar esse tipo de informação que é tão relevante para que a gente possa compreender, né, a gravidade do momento em que nós vivemos, né? A ascensão das extremas direitas no mundo, com narrativas, com discursos e com governos extremamente racistas e preconceituosos, de certa forma, que estimulam várias formas de violência, os negacionismos, que é algo que para aqueles que lidam com a memória do Holocausto já era um tema recorrente há alguns anos. Hoje o povo brasileiro consegue ter a noção da gravidade do que significa essa palavrinha negacionismo, o negacionismo da história, o negacionismo da ciência. Tudo isso faz parte desse grande pacote que nós vivemos hoje, e por isso, né, a gente costuma dizer e está convicto cada vez mais de que nunca foi tão importante falar sobre o Holocausto, nunca foi tão importante falar sobre nazismo, nunca foi tão importante falar sobre fascismo, né? Hoje existe um fenômeno interessante, que até alguns anos o Holocausto era, como você mesmo disse, Marilu, era um fenômeno praticamente desconhecido da maior parte dos brasileiros, e no máximo ele era resumido aos rodapés de página dos livros de história. E hoje a gente vê um fenômeno muito interessante, que é pernicioso de certa forma, prejudica a memória do Holocausto, que é a utilização, né, do genocídio e também do regime nazista para todo e qualquer tipo de analogia que é feita, inclusive por parte do alto escalão do governo federal. Então é uma transformação importante e interessante. Hoje o Holocausto está na boca de todo mundo, né? A gente vê e precisa se posicionar o museu como instituição com responsabilidade social, que dialoga com a sociedade, que entende a importância da memória do Holocausto, se posiciona publicamente, e nós temos visto cada vez mais relações entre a pandemia e o Holocausto, negação do Holocausto, inclusive com a deturpação da vertente do espectro político do nazismo, né, essa ideia do nazismo de esquerda, que é algo que não faz o menor sentido do ponto de vista historiográfico. Então nós vivemos um momento delicado, um momento perigoso, não apenas da violência explícita. Nós tivemos ontem o exemplo do atentado em Atlanta, nos Estados Unidos, mas de exemplos que são diários, estão muito próximos de nós, e que são muito perigosos, justamente porque podem e têm esse objetivo de deturpar a construção da memória desses eventos históricos. E aí eu cito tanto o Holocausto quanto a ditadura militar. Exato. E você está falando a respeito de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, né? 8 pessoas morreram depois de serem baleadas em 3 casas de massagem. 6 vítimas eram asiáticas. Então, entidades em defesa dos direitos humanos, né, Carlos, estão denunciando essa discriminação de asiáticos durante a pandemia. Desde março de 2020, houve cerca de 3.800 relatos de incidentes de ódio direcionados a asiáticos americanos nos Estados Unidos. Isso se deve também muito ao que o ex-presidente Trump falava, né, que era o vírus chinês, enfim. Existe essa questão muito grave também nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, e é preciso coibir esse tipo de ato, né? Não, sem dúvida, isso não se resume, não se limita aos Estados Unidos, né? Nós vemos isso também no Brasil, desde o início da pandemia, como isso se tornou mais relevante, aumentou. O museu
do Holocausto de Curitiba tem realizado eventos, né, online desde o início desse período, com o fechamento do espaço, e um desses eventos que nós realizamos em meados do ano passado foi justamente a respeito do racismo e do preconceito contra a população asiática ou de origem asiática. Nós temos no Brasil uma imigração bastante relevante, bastante importante de japoneses, de chineses. Nós convidamos algumas pessoas para conversar, para contar suas experiências, e realmente é algo assustador como esse preconceito que já existia antes da pandemia, de uma forma bastante particular, ele tomou um corpo, como eu disse, né, e eu volto a usar essa palavra, assustador a partir do início da pandemia. Exato. Falando em pandemia, várias entidades de direitos humanos estão denunciando junto a órgãos internacionais o que eles consideram uma política proposital de morte, né? Muitos falam em genocídio. Qual que é a sua avaliação do que está acontecendo aqui no Brasil, Carlos? Bom, a questão, a gente precisa levar em consideração que o conceito de genocídio, por mais que nós utilizamos esse conceito dentro das ciências humanas, das ciências políticas, ele é um conceito que nasce no universo jurídico, né? Eu tenho uma convicção de que existe uma necessidade de se pontuar o que acontece hoje no Brasil dentro desse conceito. Quem vai conseguir fazer isso de uma forma direta, de uma forma clara e de uma forma que realmente conecte esses pontos relacionados ao que acontece hoje com o conceito, é a academia e é também o mundo jurídico. Eu acho que esses dois caminhos podem nos dar uma perspectiva interessante. A minha opinião particular é de que nós temos sim pontos de contato entre o conceito de genocídio, que é um conceito complexo, como eu disse, que é um conceito jurídico que a gente toma emprestado aqui das ciências humanas, mas que existem claramente pontos de contato entre o que nós chamamos do processo de genocídio, do processo sistemático e planificado de genocídio, com o que nós vemos. Agora, a questão de se nomear explicitamente como um genocídio, apesar de eu ser bastante simpático a essa proposta, é apenas a academia e os tribunais que vão conseguir bater esse martelo. Eu sou da opinião de que esse caso deve ser levado aos tribunais internacionais e que pesquisas acadêmicas, científicas, devem ser feitas com o objetivo de corroborar isso e entender do ponto de vista teórico, conceitual do genocídio, esse tipo de ligação. Então, apesar da convicção de que existem esses pontos de contato, seria muito importante que esse tipo de analogia seja levado aos tribunais. E Carlos, aproveitando... Isso pode acontecer. Desculpa, perfeito. Carlos, aproveitando que você está aí em Curitiba, né, como é que você analisa o que está acontecendo na pandemia aí na sua cidade, né? Quais os relatos que você tem? Está muito preocupante em todos os estados do Brasil, mas aí em Curitiba, aí no Paraná, como é que você está acompanhando tudo isso? A situação é mais do que preocupante, né? A situação é calamitosa, é catastrófica, né? O sul do Brasil se transformou em epicentro do país, que se transformou em epicentro da pandemia, né? A taxa de ocupação dos leitos de UTI se aproxima dos 100%, eu cheguei a ver um número ali próximo a 97%, 98%. A cidade já vive uma onda, uma bandeira vermelha, roxa, enfim, em que praticamente todas as instituições estão fechadas. A situação é de desespero, né, do caos que nós vivemos. Como eu disse, né, o Museu do Holocausto
está fechado desde 17 de março de 2020, né, e mesmo com os períodos de relativa tranquilidade, de números mais baixos do que a gente vive hoje, nós decidimos por não reabrir o espaço, justamente porque ao falar sobre o Holocausto a gente prioriza a ideia de vida, de valorização da vida e não da morte. Então não faz sentido para uma instituição que fala sobre vida reabrir em plena pandemia. Hoje, em Curitiba, no estado do Paraná, nós vivemos sem dúvida o pior momento desde o início da pandemia de Covid, né? Um momento em que o sistema, né, de saúde hospitalar vive praticamente um colapso, e nós que temos esse privilégio de poder ficar em casa e fechado dentro de casa, nós usufruímos disso, né, e temos a convicção de que as nossas manifestações precisam ser cada vez maiores em função da vacina e do auxílio emergencial para que as pessoas, enfim, não morram de fome. Eu acho que esse precisa ser a nossa bandeira no momento, né? Ajudar com que o maior número de pessoas nesse período possa ficar em casa. Exato. E Carlos, como é que você está vendo o que está acontecendo, por exemplo, com o povo palestino, né? A gente está vendo Israel como um exemplo aí para o mundo em termos de vacinação, e o povo palestino sofrendo, né, muito, e sem tantas vacinas, né? Como é que você está vendo também, enfim, este problema dos palestinos? Bom, essa questão relacionada à geopolítica no Oriente Médio, ela é bastante complexa, né? E existem relatos de quem está lá, de quem vive o dia a dia, de que essa questão relacionada aos palestinos, ela é mais complexa e ela é menos simplória do que o que chega para nós a partir das agências internacionais. Eu acho que existe um esforço tanto de Israel quanto da comunidade internacional, e é um esforço não apenas de cunho político, mas também de cunho sanitário, né, para que se evite que em outras partes do mundo sejam transformados em outros epicentros da doença. Eu tenho uma opinião particular e uma convicção de que nós precisamos caminhar em direção à resolução rápida dos principais pontos relacionados a esse conflito, o estabelecimento de um Estado palestino, que possa ser parceiro do Estado de Israel, não apenas um parceiro econômico, mas um parceiro dentro da região. Então eu tenho essa esperança e essa convicção de que a gente precisa caminhar cada vez mais em direção à resolução, à paz, ao Estado palestino, que possa ser um amigo do Estado de Israel. Mas em relação especificamente às vacinas, eu tenho também a convicção de que muita coisa que chega para nós, a imprensa, por meio das agências internacionais, não condizem de fato com o esforço que é feito não apenas por Israel, mas por parte da comunidade internacional, em evitar que as regiões do futuro Estado palestino possam se transformar em epicentro da pandemia. Carlos, eu agradeço demais aqui a sua presença, um forte abraço para você e até a próxima oportunidade. Eu agradeço pelo espaço, foi um grande prazer, e deixo como mensagem final o slogan do museu, que é o "Por toda a vida vamos lembrar". Por toda a vida vamos lembrar do Holocausto, por toda a vida devemos lembrar da ditadura militar, e devemos utilizar essas lições no nosso dia a dia. Muito obrigado, bom dia, foi um prazer, espero que possamos sair dessa o quanto antes, e agradeço pelo espaço. Oxalá, isso mesmo. Obrigada, Carlos. Falamos aqui com Carlos Reis, coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba. Você está ouvindo
Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.